Estamos hoje no quarto dia da exposição bíblica, versículo por versículo, Filipenses, a carta da alegria. Filipenses, capítulo 1, versículo 4. O tema da mensagem hoje é orando com alegria. Diz o texto sagrado: fazendo sempre com alegria oração por vós, ou todos vocês, em todas as minhas súplicas. Obrigado, pode ir para o assento. É gracioso e inspirador ver pessoas gratas e satisfeitas em Deus. Como é bom conviver ao lado de pessoas assim. Servir a Cristo com alegria, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, como no caso de Paulo, que estava preso, e ser motivo de regozijo, como os filipenses, é evidência clara do fruto e da presença do Espírito Santo. Separo esse versículo em duas sentenças aqui. No caso, a primeira delas é essa, a primeira parte: fazendo sempre com alegria oração por vós. Fazendo, esta palavra grega, poiel, é a palavra mais simples para alguma atividade. Fazer, de forma bem simples, né? E fazer é o quê? É produzir através de determinada ação, realizar, executar. Ninguém, absolutamente ninguém, por si só pode estar ativamente engajado, comprometido em orar, interceder, dar graças a Deus ou em qualquer outra atividade espiritual, sem estar em plena comunhão com Jesus Cristo. Você vê que ele agradece, começa essa carta agradecendo, ele está em oração, está intercedendo pelos irmãos. Então tudo isso são atividades espirituais. Então perceba só, ele só pôde fazer isso porque ele estava conectado à videira verdadeira, que é Cristo. João 15:5 está escrito: eu sou a videira e vós os ramos, ou algumas traduções, varas. Quem está em mim, disse Jesus, e eu nele, olha a conexão, este dá muito fruto, porque sem mim, aqui está o segredo, sem mim nada podereis fazer. Perceba, a comunhão com Cristo nos capacita não somente a dar fruto, mas a dar muito fruto, é o que o texto diz. A palavra podereis no grego significa ser capaz de fazer algo, ser forte o suficiente para. Então, em Jesus, somos capacitados a fazer, como nesse contexto, acabei de falar, dar graças a Deus, orar com alegria, interceder pelos irmãos. Então, nós somos somente através de estar em Cristo, somos capacitados a isso, né? E repito, que é importante ser gratos, orar, interceder e servir ao Senhor com alegria, mesmo diante das adversidades. Uma vida inativa na obra de Deus e espiritualmente improdutiva equivale a uma vida distante da comunhão com Jesus. Eu tenho que repetir isso aqui. Uma vida inativa na obra, não acrescenta nada, não faz nada, não evangeliza ninguém, não ajuda em nada, em nenhum setor, enfim, não faz nada na obra de Deus. E espiritualmente é improdutivo, não cresce na graça, não cresce no crescimento, não dá testemunho de vida cristã, e etc, etc. Equivale a uma vida distante da comunhão com Jesus, porque o texto diz, sem mim nada. Então quer dizer o quê? Que com Jesus, na comunhão com Jesus, eu recebo a capacidade para desenvolver uma vida ativa, produtiva, uma vida verdadeiramente que vale a pena glorificar a Deus, entende? Que coisa tremenda isso. Nosso relacionamento amoroso com Deus nos impulsiona
a fazer, isto é, nesse contexto, a ter uma vida contínua de oração, porque o texto aí fazendo está no presente ativo do grego, está no presente e significa algo contínuo, ok? Que coisa fantástica! Então ele só pode desenvolver uma vida de oração assim ao Senhor, por essa conexão com Cristo, mas é uma conexão que ele tem com o Senhor, e um relacionamento do quê? Amoroso, é um relacionamento baseado no amor de Deus, no amor revelado, porque nós só amamos o Senhor, porque primeiro Ele nos amou, ok? Olha o que o Salmo 116, 1 e 2 diz, é fantástico. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei, orarei, enquanto viver. Então veja, amo ao Senhor, e por causa de que eu amo o Senhor, em toda a minha vida eu vou orar. Então veja, o amor ao Senhor, esse relacionamento amoroso, me faz desenvolver, não um período de oração, uma vida. Está aqui, olha, ele está dizendo, por causa desse amor, o amor ao Senhor, por causa desse amor, enquanto eu viver, enquanto houver respiração, enquanto houver fôlego, eu vou orar a esse Deus maravilhoso. O amor a Deus, a comunhão plena com Cristo e a sensibilidade à voz do Espírito Santo mantém um crente ativo e em chamas. Aleluia! Eu gosto dessa palavra. Em Apocalipse capítulo 2, é o que eu tirei essa frase, essa sentença de Apocalipse 2. Está escrito que Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais. 7 castiçais é uma representação das igrejas. Então, uma igreja representa um castiçal. E como que o castiçal se mantém em chamas? Claro, o castiçal através do óleo, do azeite. Mas no caso da igreja que estava em Éfeso, o que Jesus falou? Olha, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Lembra-te do primeiro amor. Do primeiro amor, volte a praticar as primeiras obras. Olha lá. Obras a partir do amor. Vida de oração a partir do amor. Aí ele diz, porque se você não se arrepender, eu vou tirar o teu castiçal. O que é tirar o castiçal? Vai apagar ele. Então não existe uma vida cristã ativa em chamas sem uma vida de atividade e produtividade baseada no amor revelado de Deus. Então o que mantém o crente fazendo? Ativo é alguém que faz, ok? Alguém que está ali fazendo, realizando, operando. O que mantém um crente assim, fervorosamente na presença de Deus? Uma vida baseada no amor de Deus, conectada em Cristo Jesus. Porque você sabe que nós não temos vida própria. Não temos. Porque até nós vamos ver posteriormente, Paulo diz, Cristo vive em mim. Então veja, não é a minha vida, é a vida de Cristo fluindo em mim. Assim como uma vara por si só, ela é seca, ela não tem fruto. Como que uma vara consegue frutificar? Estando conectado à videira. Então a vida de Cristo é que se manifesta em nós, e nós passamos a ser ativos e produtivos em Deus e na sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, então fazendo, você sabe, oração. Olha só, fazendo quando? Sempre. Eu gosto de trabalhar a exposição, porque você pega detalhe por detalhe e vai trabalhando, e o texto vai se agigantando diante dos nossos olhos. Aí eu fico maravilhado. A palavra sempre é a palavra grega pantoté, que significa em todos os tempos, constantemente, em cada ocasião, em todos os momentos. Em Eclesiastes 3 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e ele vai dando um detalhe entre as coisas que acontecem na vida, os tempos da vida. Então, olha que coisa tremenda. Para o cristão, não importa o dia, a estação da vida, se ele está na primavera, se ele está no inverno, se ele está no verão caloroso, ou se ele está naquele outono meio ressabiado, meio friozinho. Não importa qual a estação da vida que ele está,
ou o momento presente que ele está vivendo. É sempre uma ocasião oportuna para orar. Sabe o que esse texto está nos ensinando? Que se eu estou triste, eu oro. Se eu estou sorrindo, eu oro. Se a porta está aberta, eu oro. Se a porta está fechada, eu oro. Se as coisas estão andando bem, eu oro. Se não está indo tão bem como eu queria, eu oro. Se é saúde, eu oro. Se é enfermidade, eu oro. Se é bonança, eu oro. Se é tempestade, eu oro. Não importa o tempo da vida, sempre há uma ocasião oportuna para orar ao Senhor. Meu Deus do céu. Jesus vai mudar a história da vida de oração de alguém aqui nessa noite. Jesus nos ensinou que orar sempre é absolutamente preciso. Em Lucas 18:1, ele ensina o dever de orar sempre e nunca, jamais desfalecer. Então Jesus está nos ensinando que é absolutamente preciso orar, e detalhe, e nunca, jamais ser desmotivado para orar. Não deixar que a desmotivação, as lutas da vida, ou porque Deus não te respondeu no tempo que você quis, isso pare a sua vida de oração. Escute, a palavra dever que Lucas usa aí em 18:1 é a palavra grega dei, que significa essencial, indispensável. Sabe o que ele está dizendo? Orar é essencial, orar é indispensável. Neste versículo, orar sempre é a principal disciplina espiritual do cristão. É uma necessidade urgente que não dá para deixar passar. Em hipótese alguma pode faltar oração na vida do crente. Então nunca mais esqueça dessa palavra. Orar é a principal disciplina espiritual do cristão. E é indispensável, nunca pode faltar em oração. Olha, na nossa vida muitas vezes falta muita coisa, mas se tem uma coisa que nunca pode faltar, em hipótese alguma, é oração. Meu Deus. Ora sempre quem sabe que Deus sempre ouve. Repito, ora sempre quem sabe que Deus sempre ouve. Por que tem pessoa que acaba deixando de orar? Porque ele não sabe e não tem certeza se Deus está lhe ouvindo. E eu tiro isso, eu só tiro da Bíblia, eu não falo nada de mim, só da Bíblia. Veja só, João 11:42, o que Jesus falou diante da morte de Lázaro, que ele pede para remover a pedra, fala para as irmãs, se creres verão a glória de Deus, e ele diz o que? Remove a pedra, e aí ele pega, levanta os olhos para o céu, e ele faz uma oração. Qual é a oração? Eu bem sei, que sempre me ouves. Então por que Jesus tinha uma vida de oração fantástica? Nunca houve alguém que orou como Jesus orou, ok? Ele é o modelo perfeito, é o paradigma da nossa fé. Então veja, esse Jesus, o nosso Salvador, ele está dizendo, eu sempre sei que me ouves, e por isso que ele sempre orava. Ô irmão, isso muda a vida de oração de alguém. Escute, e como saber que o Senhor sempre ouve? É uma pergunta. Como saber que Deus sempre me ouve? O nosso relacionamento de fé com Deus nos traz essa convicção. A questão não é o que você sente, mas o que você crê. Tem dias que você vai orar, você vai se sentir até mais caído do que você pensa que estava. Você vai se sentir mais humilhado do que você estava. Até muitas vezes é assim, escute isso que eu estou falando. Só que a nossa vida de oração não está vinculada ao que eu sinto. Tem dia que eu vou sentir tudo e mais um pouco. Tem dia que eu não vou sentir nada. Mas nunca eu posso deixar de crer. Aleluia. Quem crê que Deus sempre ouve quando...
Em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 14, o 15, João, ele fala uma palavra muito forte. Olha o que ele diz: esta é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha lá. E o versículo 15: e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha o que o texto diz: se sabemos que ele nos ouve. Agora a pergunta é essa: você sabe que Deus te ouve? Você tem convicção de que Deus te ouve? Quando você dobra o seu joelho, enfim, onde você está de pé, enfim, em qualquer momento, você crê que quando você está falando, o Senhor está ali do seu lado? O texto que João está, coloca aí 1 João 15, 5,15, é importante, meu Deus. E se sabemos, João coloca um condicional aqui, ó. João coloca um condicional: se sabemos que nos ouve em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo. Ele está dizendo se sabemos. Por que ele está dizendo se? Porque tem pessoa que até hoje não sabe. É um condicional. Então, se sabemos que nos ouve em tudo. A pergunta que não quer calar é essa: você sabe que Deus te ouve? Aleluia. Quem tem convicção de que Deus lhe ouve em tudo, de acordo com a sua vontade, é claro, quando você está conectado à vontade de Deus, aleluia, nunca vai parar de orar. Aleluia. Essa aqui é mais marcante agora, o ponto. Por fim, terceira coisa sobre orar sempre. Por fim, orar é interceder, orar, no caso, orar e interceder sempre nos assemelha a Cristo. Então, quem ora sempre está sendo conformado à imagem de Cristo, está dando testemunho do Cristo eterno. E por que eu digo isso? Porque em Hebreus 7,25, isso aqui é muito profundo, que nós vamos ouvir agora. Hebreus 7,25 diz que Jesus está, ele assim, ó, lá na eternidade, vivendo sempre para interceder por nós. Então, olha o que o texto diz. Deixa aí, Hebreus 7,25, é bom. Eu só ia citar, mas é bom que você veja com seus próprios olhos esse texto. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele, ou seja, através de Jesus chegamos a Deus, né? Se chegam a Deus, ó, vivendo, esse Jesus, vivendo sempre, olha lá, para interceder por eles, no caso, o seu povo, somos nós. Escute isso: a vida cristã é incompatível com o egoísmo. Jesus está na eternidade, mas ele vive para quem? Para os outros. Ele está na eternidade, mas ele vive para quem? Para o seu povo. É o que o texto está me dizendo aí. Então, até na eternidade, Jesus vive para o benefício dos outros. Isso é encantador. Isso é simplesmente nos tira o fôlego de tão tremendo que é esta palavra. Não só na terra ele viveu para os outros, lá na eternidade ele continua vivendo uma vida outrocêntrica. Irmão, egoísmo e cristianismo não dá liga, não combina de forma alguma. Não tem como seguir uma vida cristã sendo egoísta, vivendo só para si. Não existe possibilidade. Enquanto nós não entendemos que o pão é nosso, que o Pai é nosso, não tem vida cristã, para quem não entender isso. Perceba só, Jesus vive com um propósito de interceder. Quando o texto está dizendo vivendo sempre para interceder, o texto está dizendo Jesus vive com um propósito de interceder. Então observe só, a oração é uma vida de propósito eterno. Eterno. Até porque, por exemplo, Jesus está intercedendo por pessoas para garantir a salvação, ok? E isso é um propósito eterno. Por quê? Porque as almas nunca vão se perder. Então quem ora não está simplesmente envolvido com coisas terrenas, está envolvida com coisas eternas. Pense nisso aí. Eu não vou delongar nessa, porque aqui tem algo que eu não posso dormir hoje sem falar isso. Olha só. Não ore para viver, viva para orar. Oh, Deus.
Eu vou repetir. Não ore para que você venha viver, mas viva para orar. Vou traduzir para você. Você não deve orar, eu estou orando para me manter de pé. Você tem que entender, Deus te deu a vida com esse propósito, para você viver ela em oração. Então esse é o propósito da vida cristã. Viver em comunhão. Irmão, isso aqui é revolucionário. Eu quase saltei da cadeira quando eu recebi essa divina revelação do Espírito Santo. Eu quase voei ali na minha sala hoje. E tem gente que recebe assim como se nada tivesse acontecendo, meu Deus. Você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Eu vou repetir isso aqui, eu estou falando, é muito forte, é muito forte. Não ore para viver, faça como Cristo, viva para orar. Para que eu recebi uma vida? Esse é o propósito, ore. Para que eu estou vivendo? É para orar. Escute, isso é revolucionário. Eu não oro para me manter de pé. Eu não oro para que eu possa suportar. Não, é porque eu recebi vida. Esse é o propósito que eu tenho de vida. Eu oro porque esse é o meu propósito de estar vivo. Para que eu estou vivo? É para orar, é para falar com Deus, é para desfrutar da sua comunhão. Entre tantos, tem inúmeros, não dá nem para aqui enumerar, mas entre tantos benefícios da intercessão, nesse momento, agora eu cito só apenas um que eu acredito oportuno. A tua oração, intercessão, pode tirar alguém da ciranda do diabo. E quem disse isso foi o maior de todos os intercessores, Jesus. Lucas 22, 31 e 32, Jesus falou para Pedro e os demais: Satanás vos pediu para cirandar, como trigo. Aí Jesus olha para Pedro, mas como assim? É bom comigo com você, Pedro. Eu roguei por ti, para que a tua fé não fale, para que a tua fé não desfaleça. Isso é violento, hein? O que é ciranda? Ciranda, se pegava o trigo, colocava numa peneira assim, sabe, um peneirão, e jogava ele para lá, para cá. E para que jogava ele? Para separar o trigo da palha. Então, olha o que Jesus está dizendo. Satanás quer pegar você e te jogar de um lado para o outro. Satanás está procurando te sacudir, te descabelar, te desnortear. Mas eu estou orando. Aleluia. Ei, a tua família não vai entrar na ciranda do diabo, porque tem um crente de joelho na presença. Eu vou dar 30 segundos só para o crente que crê na renovação espiritual. Vai adorar a Deus aí agora. Teu marido não vai se perder, teus filhos não vão se perder, tua esposa não vai se perder, tua casa não vai perecer. Ei, Satanás não vai jogar para lá e para cá, não vai virar de ponta cabeça, porque tem um joelho no chão. Seja instrumento de Deus comigo, por favor. Não tenha timidez, não. Não precisa olhar, mas põe a mão no irmão e diga: o Senhor, através das tuas orações, está frustrando os planos do inimigo.
Eu vejo alguém se convertendo, eu vejo alguém sendo liberto, eu vejo uma... Meu Jesus amado, decalabaxada, Jesus vai meter o pé nessa peneira do Satanás hoje, e está dizendo, o meu servo está orando, o meu servo está orando. Meu Deus. Ouça o barulho de correntes e cadeados e grilhões sendo quebrados. Olha o varão passando a espada. Cana rassúria, pirimi rassuba caxéria, chamando coba súbia, e nem manda coba da série consciasse. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Hoje você vai chegar lá naquela casa, você vai apontar o dedo para cada um dos teus integrantes da família e diga: eu não vou perder nenhum de vocês, eu não vou perder nenhum de vocês. Meu Deus do céu, olha só o que Deus está derramando aqui. Daqui a pouco eu continuo pregando, eu vou deixar você adorar a presença. Ana cantura se queimas piracas enas chemiscas pirimiras. Aleluia. Amém. Meu Deus do céu, é forte. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a mão desse vizinho. Eu queria ir para frente, mas o Espírito não deixa. Levanta a mãozinha dele assim agora. Você vai ficar por alguns momentos adorando a Deus com ele, dando glória a Deus com ele, porque Deus está ouvindo as tuas orações. Diga: adore, meu irmão. Jesus está ouvindo as suas orações. Deus vai entrar com resposta. Erebasi endregesi daracoso e que fai Xaná calabaster que amande covassúria. É terrível a tua glória, Senhor, neste lugar. Fazendo sempre. Então eu oro. E por que eu estou nessa atividade espiritual? Porque eu estou conectado com Deus, eu amo a Deus. E quando que eu oro? Eu sempre oro. Mas agora veja, fazendo sempre com alegria. Alegria aqui, escute, é hará no grego, que significa estado de viva satisfação e de vivo contentamento, sentimento de prazer. Não é somente fazer, mas como a oração é feita.
eu tenho que repetir isso aqui. Não é somente fazer, não é somente orar, mas como você ora. Aqui o texto está dizendo: eu oro, mas oro com alegria. Para o apóstolo, a oração não é um fardo, mas sim uma fonte de alegria e prazer. Oh meu Deus, eu tenho que repetir isso também. A oração não é um fardo, mas sim uma fonte de alegria e prazer. Isso indica a espiritualidade de alto nível, quando passamos a orar do dever para o prazer. Está acontecendo hoje aqui uma transição. Qual é a transição? A tua vida de oração está transitando, saindo do dever, entrando para o prazer, para as delícias. Isso é um nível terrível da vida de oração. Terrível, terrível, terrível. É um nível de altíssima maturidade, onde verdadeiramente para você orar, buscar a Deus já não é mais um peso, porque você já descobriu a sua fonte de alegria, que é o Senhor, e aí você já ora com alegria mesmo. Como que alguém para de orar com essa mentalidade? Não tem como não. Agora vem aqui uma pergunta: de onde surgiu essa oração com alegria, apesar das dificuldades? Porque todo mundo sabe que ele está preso. De onde surgiu? Como que uma pessoa vai orar com alegria estando preso? Disse Jesus, está aqui a resposta para isso. Olha de onde surgiu essa alegria. João 16, 22 a 24. Eu vou ler e depois eu comento. Assim também vós agora, na verdade, tem de tristeza. Por quê? Porque Jesus ia morrer, ia ser sepultado. Mas outra vez vos verei, não só agora na ressurreição, mas quando eu voltar. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, ninguém vô-la tirará. Eu quero que você dobre a sua atenção, que essa palavra aí do 22, no grego, tirará, é como que tem um sentido de remover, no sentido de tirar algo, sabe? Então logo Jesus está dizendo que há uma alegria que foi derramada dentro de nós. E Ele está dizendo que essa alegria que foi derramada dentro de nós, ninguém pode remover ela, tirar ela. Deus derramou essa alegria, ninguém pode mais. Aí olha só, o 23. E naquele dia nada me perguntareis. Que dia? O dia que eu derramar o Espírito Santo no Pentecoste. É isso que ele está falando, tá? Você lê o contexto, que eu não vou trabalhar tudo aqui, o contexto, mas ele está falando da descida do Espírito. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Agora está aqui o 24. Até agora, nada pedides em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra aqui, seja completa. Diga forte, com a mão direita levantada: alegria completa. É o que você vai ter. Vamos lá, aplicando bem rápido. Nada, nem ninguém pode remover a alegria da salvação, da paz com Deus, da vida eterna, dada pelo Cristo ressurreto, que derramou o Espírito Santo e que nos enche de gozo. Como? Respondendo às nossas orações. Veja de onde surge essa alegria de Paulo. Primeiro, ele contemplou o Cristo vivo, como eu e você contemplamos o Cristo ressurreto. Você não crê no Senhor Jesus Cristo? A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, Ele se manifestou para você, Ele apareceu para você nesse tempo. É claro que um dia veremos Ele face a face, literalmente. Então, veja, a alegria da ressurreição é maior do que todas as dores dessa vida. A alegria da cruz de Cristo, no sentido de que Ele pagou o preço por mim, agora estou em paz com Deus, os meus pecados foram perdoados, ok? Então eu tenho a garantia da vida eterna. Então essa alegria aí, ninguém pode roubar. E agora, veja, o Espírito Santo, nosso amigo. O Espírito Santo, o nosso companheiro. Lembra que Jesus falou? Está no capítulo, aí os anteriores: eu não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós de novo. Então ele está falando do Espírito. Então quando os discípulos eles estão dizendo: a gente agora vai ficar triste porque o Senhor não vai estar mais aqui conosco, fica tranquilo.
o Espírito Santo está. Quem sente o Espírito Santo? Aleluia. Você sente de verdade o Espírito Santo? É forte a sua presença, Espírito. E agora que coisa linda! Jesus está conectando uma alegria cheia, uma alegria completa. Ele está vinculando ao Deus que responde às nossas orações. Porque, por exemplo, você tem a alegria da salvação, ok? Só para você entender que é alegria completa. Você não tem a alegria da salvação? Você é feliz, você é alegre. Só que tem alguém da sua casa que não está na igreja. Sua alegria é completa? Mas você está orando. O seu gozo vai se cumprir. A sua alegria será completa. Gente do céu, é isso que... Agora entende por que Paulo está nessa alegria tremenda, orando com alegria? Agora vamos lá, ele diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, ou seja, por todos os membros, por toda a igreja. A palavra por aí, hiper, no grego significa em benefício de. Então ele estava orando em benefício ou em favor dos irmãos. A intercessão beneficia toda a igreja. Paulo se preocupava com cada membro, por isso orava por todos. Ele intercedia e também acreditava no poder da intercessão, na intercessão dos irmãos. Veja, ele não só ora, mas ele crê também nos irmãos que intercedem. Olha que coisa fantástica, eu cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, Paulo ele pedia oração. 1 Tessalonicenses 5,25 diz: irmãos, ora por nós. Isso aqui eu fico espantado, porque depois de Cristo eu desconheço um homem que tem orado como Paulo, outros como Moisés também, Abraão, todos foram, Daniel também foi um homem de muita oração, mas Paulo ele chega, eu tiro essa conclusão, porque em 1 Tessalonicenses 3,10, ele fala que ele orou abundantemente. A palavra abundantemente ali é fora da medida. A vida de oração que ele tinha nesse texto, trazendo do original do grego, significa que a vida de oração dele era sobrenatural, que ele orava além do comum. É muito violento isso, sabe? Meu Deus, quem quer uma vida de oração assim? Meu Deus, amém, 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 amém. Oh meu Deus. Agora escute, um homem como esse está dizendo: ora por nós. Um homem que tem uma vida de oração fenomenal está dizendo: mas eu acredito quando meus irmãos oram por mim. Veja só isso. Segundo Tessalonicenses 3, 1 e 2, ele diz assim: rogai por nós, para que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada, como foi entre vós, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Ele está pedindo, ora para a palavra de Deus salvar pessoas, curar pessoas, mas não só isso, ora, tem gente me perseguindo, me maltratando, querendo o meu mal, ora para Deus me livrar dessa raça. Colossenses 4,3, olha o que ele diz: orando juntamente por nós, para que Deus abra a porta da palavra. Olha o tipo de oração que o Senhor me pede. Ele está dizendo: ora para Deus me usar, ora para Deus me dar revelação, ora para que quando eu abrir a minha boca, o céu desça no meio das pessoas. É isso que ele está pedindo ao Senhor. Então ele cria, ok? Ele não só cria, mas como também ele intercedia. Ele era um grande intercessor. Olha só, vou citar alguns textos. Efésios 1, 16 ao 18, ele fala: nas minhas orações, ele orava, pelos crentes, para que Deus vos dê ou vos conceda o espírito de sabedoria e revelação. Essa oração que ele faz para os Efésios, pedindo para eles dimensionar o poder da ressurreição que estava disponível aos crentes, para eles poderem dimensionar a grandeza do poder que estava disponível. Ele falou: só através de o Espírito Santo tirar a venda dos olhos é que a gente vai poder dimensionar o poder que está disponível aos crentes. Então ele ora para isso, para os irmãos, para Deus tirar a venda espiritual, essa limitação de vida espiritual. Que fantástico. Outra oração que ele dirige também pelos Efésios,
capítulo 3, do 14 ao 19, ele fala: me ponho de joelhos. Qual é o objetivo? Resumindo, para que Deus vos conceda que sejais corroborados com poder. Em outras palavras, ele está dizendo: eu oro para que Deus vos derrame um dilúvio de poder no homem interior. Ele está dizendo: eu quero que Deus renove vocês, que vocês permaneçam firmes cada vez mais. Olha o tipo de oração que ele fazia pelos irmãos. Outra coisa, uma igreja, olha isso aqui como é lindo, uma igreja que intercede é saudável. Está escrito em Tiago 5,16: orais uns pelos outros, para que sareis. Olha só o que ele está dizendo. Uma igreja, um que ora pelo outro, vai ter saúde. Em dois sentidos. Saúde, primeiro, lembra quando os amigos de Jó falaram tanto contra ele? O que Jó fez pelos amigos? Deus restaurou a amizade. Então eles tinham uma vida congregacional saudável. Porque um não estava de bico torcido por outro. Quero ver alguém conseguir ficar de bico torcido por alguém orando por ele. Porque você vai orar contra, você vai orar para Deus amaldiçoar e matar, e você consegue orar. Agora, se você for crente, essa oração Deus não recebe. Agora, se você for crente de verdade, você vai orar: Deus, no seu coração você sabe, ele não vale nada, mas é uma alma. Oh, meu Deus do céu. Jesus amado. Fala: converte, Senhor. Tira essa escuridão da vida dessa pessoa. E você vai orando para Deus alcançar. E outro sentido também, quando a igreja, um ora pelo outro, perceba, a igreja se torna uma igreja saudável, porque quando você ora por alguém, irmão, você não está orando por orar, você vai orando, Deus vai alcançando a vida dele. E aí você vai pedindo: Deus, faz isso na vida dele, faz isso na vida dela. A vida dessa pessoa vai sendo transformada, vai sendo mudada. Então a igreja vai viver num ambiente muito saudável. Não pare de orar pelo teu irmão, não pare. Ore. Você viu o que Paulo falou? Ore por todos. Todos. Por isso que eu faço questão de conhecer nome por nome aqui dos membros dessa igreja. Conheço nome por nome, até da criancinha de colo, ou que ainda nem vai nascer. Já conheço, já. Por quê? Como que eu vou orar? Eu não só oro assim atacado, né? Como diz, né? Ora, Senhor, oro por todos os irmãos. Não, meu bem, isso aí é só naquelas orações que a gente tem no grupo lá. É essa sim, né? Porque senão eu vou mandar um áudio de 300 horas lá. Mas a nossa oração tem que ser individual. Você tem que, de acordo com o que Deus vai te movendo, você tem que orar individualmente. Outro ponto aqui, ó, vamos lá. Então, uma igreja que intercede é saudável. E outro ponto: e fecha as brechas para a perdição e ação do inimigo, ou o juízo de Deus, porque Ezequiel 22:30, Deus fala assim: ó, busquei um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha. Você conhece isso? Antigamente, como os reinos vinham guerrear, aí estava lá, não conseguia penetrar, porque tinha uma muralha gigante na cidade. Aí o que o inimigo fazia? Fazia um buraco no muro, imperceptível. Aí eles faziam um buraco, através daquele buraco começava a passar um por um, até que eles entrassem e dominassem o reino. Então, quando Deus está falando: eu procurei alguém que estivesse tapando o muro, na brecha, o que ele está dizendo? Eu quero um muro, uma cerca viva. Então, quando você está orando, quando a igreja está orando, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo levadas ao arrependimento dos seus pecados. Quando a igreja está orando, Deus está fortalecendo para que pessoas não desanimem nem saiam da presença de Deus. Quando a igreja está orando, o inimigo vai perdendo espaço para trabalhar. Ele vai perdendo espaço, porque a igreja está na torre de vigia. Entra na brecha, entra na brecha. Vamos lá, um líder, isso aqui é para nós agora, os pastores, hein? Um líder, e você é líder também da sua casa, e aí engloba várias questões, mas vamos lá. Um líder que não ora, não intercede, está em pecado. 1 Samuel 12:23, o povo de Israel falou: ô Samuel, ora pela gente, intercede por nós. Ele falou: enquanto a mim, longe de mim. Ele falou: estou longe de ficar sem orar por vocês. Longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vós. Toda pessoa, por exemplo, você é líder na sua casa, de alguma forma, se você não ora pela sua casa, você está pecando.
E um líder, você que é líder de grupo, você não ora pelo seu grupo a quem você lidera e ministra, se você não ora por ele, você está em pecado. Segundo esse texto bíblico, ok? E aí vai, outra coisa, uma igreja em que o corpo de obreiros não ora com o seu pastor, enquanto o povo guerreia, é fraca. Vou repetir. Uma igreja em que o corpo de obreiros, não é só os... Agora vamos lá, hein? Vai do mais alto e vai descendo, entendeu o mistério? Vou repetir, ó. Uma igreja em que o corpo de obreiros não ora com o seu pastor, enquanto o povo guerreia, é fraca. Pastor, de onde você tirou isso? Eu já falei, eu só tiro da Bíblia. Êxodo 17, 10 e 11, o que diz o texto? Moisés, Arão e Ur, o ministério, os pastores, subiram para o monte, fazer o quê? Orar. Josué, o líder, Josué desceu e começou a guerrear, evangelizar, enfim, essa é a questão da guerra, fazer a obra de Deus. Enquanto os obreiros estão lá na torre de vigia orando, está Josué e o povo guerreando. Então escute isso aqui é muito sério. Então Arão e Ur representam o corpo de obreiros orando, e Josué e o povo, líderes dos grupos e os membros, representam aqueles que tem que guerrear, tem que evangelizar, tem que chamar as pessoas para vir para a igreja, tem que fazer evangelismo de fato, tem que guerrear. Agora veja só, quando as mãos do corpo, quando a mão dos líderes, os pastores, estava levantada em direção ao povo, e o povo tinha que fazer a parte guerreando, o que o texto diz? Prevalecia. Sabe o que é prevalecer? Ser mais forte. É subjugar o inimigo. Agora, você entende porque uma igreja que o corpo de obreiros, os seus obreiros, não ora com o seu líder, com o seu pastor, é uma igreja que acaba se tornando fraca? E aí não tem a cobertura. É claro que cada um tem a sua vida de oração, como temos visto aqui, mas tem que pegar cada contexto, o seu contexto aqui que estamos trabalhando. Então tem que haver a parte da igreja guerrear. Aí a pessoa não guerreia, não congrega, não busca, aí também não vai adiantar a gente ficar orando. Então tem que ter essa combinação entre líderes, corpo de obreiros, ok? Pastores e os membros da igreja. Aí o que vai acontecer? Você vai tendo vitória em cada área da sua vida. E o reino de Deus só vai crescendo e avançando cada vez mais. Olha que coisa tremenda. Um pastor deve lutar pelos membros em oração. Isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui dá vontade de chorar. Colossenses 4,12. Olha lá. Saúdo-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. É o pastor local da igreja de Colossos. Combatendo sempre por vós em orações. Não é uma oração, não. É várias orações. E para quê? Só vou ficar aqui, para que vos conserveis firmes. Sabe qual que era a oração do Epáfras? Senhor, não deixa nenhum deles se desviar. Torna cada vez eles mais firmes, constantes, mais fortes na tua presença, um povo mais robusto, um povo mais comprometido. E sabe o que significa lutar? É alguém que vai corpo a corpo com alguém. Essa palavra é usada em competições quando lutava um oponente com o outro, como se fosse no UFC, sabe? Ou no boxe hoje. Quando um líder sai em oração, ele está guerreando no mundo espiritual com os demônios assim, É terrível. Luta, é da onde essa palavra aí, combatendo, é de onde se origina a palavra agonia. Porque você vai agonizando em oração. Deus não deixa ele se perder, Senhor não deixa ele sair do propósito. É tremendo. Faz ele desenvolver, sair dessa inércia, dessa letargia espiritual. O combate é grande, irmão. Mas Deus dá graça. Mas não só um pastor deve lutar pelos membros em oração. Os membros devem lutar pelo seu pastor em oração. Amém. Aí eu vi uns glória a Deus, até fiquei feliz agora. Romanos 15:30. Está aqui, Vamos lá, 15:30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor. Paulo usa até um apelo aqui, pelo amor. Sabe quando alguém fala, pelo amor de Deus, volta. Paulo está dizendo, pelo amor do Espírito, o Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Perceba aqui, nesta oração Paulo fala do nome de Jesus, do nome do Espírito Santo e no nome do Deus Pai. Porque numa oração está envolvida verdadeiramente a Trindade da divindade. O Deus em sua maior manifestação.
Deus em sua plena manifestação. Está vendo? Quando nós oramos, Deus vai se revelando. Deus vai se manifestando de forma sem igual. Isso aqui não está na mensagem, mas deixa eu falar. Quando você ora, você está dizendo: Deus, desce aqui. Cada vez que você dobrar o seu joelho, você está dizendo assim: Deus, desce aqui. Pastor, de onde você tirou isso? 2 Crônicas 7. A casa estava o quê? Vazia. E aí Salomão começou a orar: desce aqui, Deus. Desce aqui. Deus fala: você faz questão da minha presença? Faça, Senhor. Desce aqui, Senhor, desce aqui. O fogo e a glória desceu, impregnou aquela casa. Vamos para a parte final agora. A parte B do versículo é a parte final, mais curtinha. Fazendo sempre com alegria oração por todos vocês, em todas as minhas súplicas. Vamos lá, para encerrar bonito agora. Em todas as minhas súplicas. A palavra minhas aí, no caso mu, no grego minha, é um pronome possessivo que denota orações pessoais e particulares. Que lindo! Uma vida espiritual relevante manifesta-se a partir da intimidade com Deus. Mateus 6,6, vale a leitura desse lindo texto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, guarda essa palavra, aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E aí ele vai te recompensar publicamente. Agora veja isso aqui, perceba só que coisa linda. A palavra aposento é tameion no grego, que significa câmara secreta, quarto ou sala, depósito. Era um lugar privado onde podiam guardar-se os tesouros. Naquela época não tinha como tem hoje, seguramente. Eu estou dizendo como hoje, que você podia ir no banco e tal, essas coisas. Não tinha, mas não como hoje, ok? Então muitas pessoas tinham essa sala depósito, que era um lugar muito escondido, que ninguém tinha acesso. E é esse quarto que Jesus está falando, esse aposento que Jesus está falando para entrar e orar. Sendo assim, os tesouros e as riquezas espirituais estão no lugar de oração particular. Esses quartos, depósito, podiam acumular e sacar aquilo que é valioso. Então, quando você ora, você acumula riquezas. E aí, de repente, tem uma hora que você está com o banco de horas lá em oração, um memorial grande, aí você puxa um extrato, aí Deus fala: a conta está cheia, vai, deixa eu sacar um pouquinho. Está vendo? Em oração, você vai guardando grandes depósitos diante de Deus. E quando você precisa, você tem vários saques. Só um exemplo disso. Gente, Neemias, ele vinha de meses em oração para reconstruir Jerusalém. De repente ele está diante do rei. Só que não dá para ele porque o rei está lá e ele precisa fazer o pedido naquele momento. O que ele faz? Na consciência, no seu interior, ele fez uma oração de segundos. E o texto diz que ele nem terminou de orar. E ali o que ele pensou, o rei foi e deu para ele. Por quê? Porque ele tinha um depósito. E quando ele precisou, uma oração assim, bem culta, ele pôde sacar. Que lindo, hein? Jesus orava em grupo. Lucas 9, 28, Jesus pegou os seus discípulos e foi para a oração. Mas também Jesus cultivava uma vida de oração particular. Lucas 5,16 diz que ele procurava os desertos para orar. Mateus 14, 23, Jesus deixava a multidão e os discípulos também iam a sós orar ao Pai. O momento que a cada dia reservamos para a oração particular é crucial e decisivo. Aguarde isso aqui. O momento em que a cada dia reservamos para a oração particular é crucial e decisivo. Então, sabe aquela oração devocional que você faz todo dia? Essa oração é crucial e ela é decisiva na sua vida. Veja só, de onde o Senhor tirou isso? Você já sabe da história. Gênesis 32, 23 e 24, olha o que o texto diz: Jacó fez passar toda a sua família e tudo que ele tinha, e ele ficou só com Deus. E aí em Oséias 12:4 diz que naquela oração ele chorou, suplicou, até que encontrou o Senhor. Deus se deixou ser encontrado.
Aquela oração pessoal de Jacó foi fundamental para a reconciliação com seu irmão Esaú. Foi através daquela oração que Deus mudou o coração de Esaú. E outra, aquela oração particular, ela foi decisiva porque marcou ele pelo resto da vida. Depois daquele encontro que ele teve com Deus, aquela oração decisiva, não foi que Deus mudou a vida dele e tocou nele, e onde ele andava todo mundo via, esse aí foi tocado por Deus, porque a oração é decisiva na nossa vida. Então nunca mais esqueça disso, a cada oração pessoal você não é mais o mesmo. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho para ter um particular com Deus, você pode ter certeza que você se levanta uma pessoa diferente. Porque, olha só, uma oração feita de manhã, antes para ir para trabalhar, pode ser decisiva na sua vida. Tá? É crucial. O que é fundamental? Uma oração, quando você acorda e ora, é fundamental. Pode mudar rumos, pode mudar circunstâncias, pode mudar ambientes. Eita Deus. Pastor, eu ando trabalhando bastante, está complicado, acorda um pouco mais cedo. Acorda um pouco mais cedo para orar, porque se você deixar para orar no final do dia, você vai dormir em cima do joelho. Melhor quando você, naquela primeira horinha que você acordar, essa oração é uma delícia. Qualquer horário é hora de oração, mas estou dando aqui uma questão congregacional. Isso vai fazer todo efeito. Aquela oração que você dirigiu no começo do seu dia, olha, é fundamental, é decisiva. Decisiva. Vamos lá, para a gente encerrar. Em Êxodo 34, 28 e 29, a face de Moisés brilhava na intimidade com Deus. Brilhava. Enquanto ele estava ali desfrutando, em jejum, em oração. E aí quando ele descia no meio do povo, o povo viu o rosto dele brilhando. Não precisava ninguém falar de onde ele estava saindo. Todo mundo sabia que ele saía da oração. É por isso que toda pessoa que não ora tem um semblante caído. Escute essa. Provérbios 26, 20 diz: sem lenha o fogo se apaga. Ou seja, sem oração particular o coração não pega fogo, não há fervor do espírito, não há sensibilidade espiritual e nem brilho na face. Um povo que ora não precisa muito para ele sentir a presença de Deus. Um povo que ora não precisa muito para ele glorificar a Deus com a alma. Um povo que ora não precisa muito para ele chorar diante da presença de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. A vida de oração particular vai pegar fogo na tua vida. Deus vai estar te levando para um nível mais profundo de vida devocional, particular com Ele. A graça de Deus está sendo derramada aqui nesta noite poderosamente. Pensa, um povo de oração, um povo de oração é diferente, ele recebe a palavra diferente, ele prega diferente, ele louva diferente. Uma pessoa que mexe na sonoplastia, que ora, mexe diferente. Alguém que trabalha, não é só habilidade não, meu filho, é vida consagrada em oração. Tudo que você faz e faz debaixo de oração é diferente, flui de forma diferenciada. Verdadeiramente o que diferencia uma mensagem de outra, um louvor de outro, não é só a técnica ou um bom vocabulário. É claro que tudo isso acrescenta, agrega, mas o que faz o grande diferencial é a oração, meu bem. A oração faz total diferença naquilo que nós fazemos. Aleluia! Vamos colocar lenha nessa fogueira aí no nome de Jesus. O fogo da oração vai aumentar cada vez mais. De tal maneira que a minha oração, o meu desejo, não é que Deus levante aqui na nossa igreja, como já tem a Inteira Fé, um grupo de oração. A minha oração tem sido essa: levanta uma igreja de oração. Não é um grupo específico de oração, é uma igreja toda de oração. Vamos lá. Aí ele diz, encerrando: fazendo sempre com alegria, oração por todos vocês em todas as minhas, oração particular, olha lá, súplicas. A palavra súplicas aí no grego é deesis, que significa petição, o ato de pedir, súplica, que é pedido insistente, fervoroso e humilde. Carrega o sentido de uma necessidade ou desejo profundo. É um pedido específico em uma oração. Então súplica é isso, você pede com todo fervor e é específico no que você está falando com o Senhor, ok?
temos de pedir especificamente a Deus como alguém que realmente carece e deseja profundamente. Tem pessoa que pede com tanta má vontade que Deus fala: você quer nada, você necessita coisa nenhuma. Pede com tanta má vontade. Você já viu alguém quando não quer alguma coisa? Veja o teu filho, você que tem essa experiência de ser pai e mãe, quando ele quer alguma coisa, ele esperneia. Aí o crente quer chegar aquelas orações meia boca. Não, você tem que sentir a necessidade. Aleluia. Você tem que ir lá com fervor espiritual e humildade. Esse é meu pedido ao Senhor. Preciso tanto, meu Deus, viver isso na minha vida. Aleluia. Principalmente quando as coisas espirituais, envolvem as coisas espirituais. Mas as necessidades também, a Bíblia nos ensina a pedir, ok? Vamos lá. Esse pedido específico e fervoroso, ele pode ser um pedido pessoal, como está em Lucas 1,13. Zacarias, ele pediu um filho a Deus, e a palavra é súplica ali, desces, é a mesma palavra. E ele, de forma específica, o anjo Gabriel chega e desce e fala: tua oração foi ouvida, tua mulher, a Isabel, vai gerar. Então ele pediu especificamente, fervorosamente, Deus atendeu. E também pode ser não só um pedido pessoal, mas um pedido intercessório, uma oração por alguém. Ou seja, Romanos 10:1, Paulo fala: o meu desejo e a minha oração, ali a súplica, é que Israel seja salvo. Então veja, ele não só pede específico por ele, causa pessoal, mas ele pede específico na vida das pessoas. Então, por favor, coloque isso em prática. Quando você for orar por alguém, não ora por cima. O que é orar por cima? Deus abençoe meu irmão. Não, seja específico. Abençoa ele nessa área, entra com a provisão nessa situação. Então seja específico naquilo que você está pedindo ao Senhor. Ok? Isso vai surgir muitos efeitos. Podemos orar e suplicar com fervor ao Senhor, pois os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas súplicas, às nossas orações. 1 Pedro 3,12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Ali orações é súplicas, desses. E agora encerramos esse maravilhoso estudo. Suplicar equivale a adorar a Deus. Lucas 2,37, essa mulher aqui me encanta, quando eu leio a vida dessa mulher, meu Deus. E era viúva Ana, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus. A mulher, vamos colocar que ela tinha 84, que aqui o texto grego varia, ou se ela era 84 anos que ela era viúva, ou se ela tinha 84 anos, mas vamos colocar que ela tinha 84 para a gente não passar tanta vergonha assim. Então ela tinha 84 anos, e a mulher com 84 anos, primeiro, ela não saía da igreja, e tem essas pessoas, eu sei que as pessoas tanto reclamam e dizem: mas por que você está tanto na igreja? Só pode ser o diabo na vida de alguém assim. É ou não é, irmão? Olha o texto diz, o texto está aqui mostrando virtude em alguém que está sempre no templo. E não se afastava e tinha 84, hein? E que jeito que ela estava no templo? Servindo a Deus. De que forma? Em jejuns, orações, súplicas. Orando por ela, orando por Israel, orando pelo seu povo, orando pela vinda do Messias. Era o que ela orava, orando para Deus se manifestar no povo. Está vendo que coisa tremenda isso, gente? Agora eu quero pegar essa palavra servindo aí no grego, é latreu. É a palavra que significa servir, prestar culto, reverenciar. Então suplicar a Deus envolve adoração, profundo amor, respeito, total devoção e obediência a esse Deus maravilhoso. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então quando você, veja, uma das maneiras de servir a Deus é servir a Deus em oração. Irmão, um grande trabalho, eu ouvi isso aqui, se não me engano, é de John Bunyan. Uma das maiores demonstrações de amor é orar por alguém. Eu posso dizer, eu vivo te amando, porque vivo orando por ti. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Conclusão, que a nossa vida com Deus
E a nossa relação com os irmãos não seja um fardo, um peso, mas uma experiência prazerosa. Nós vamos nesta noite encerrar esta mensagem fazendo o que Paulo estava fazendo pelos crentes, suplicando, orando e pedindo ao Senhor, mas orando com alegria. Fique de pés, ainda dentro desta mensagem. Isso é importante, você vai, não pode ficar ninguém sozinho, tá bom? Cada um, é interessante esse contato, esse pôr a mão assim. Eu sei que tem pessoa que é meio enjoada, né? Mas tem crise não. Nós somos farinha do mesmo saco. É ou não é? Agora você vai orar por alguém agora, ok? Vai orar, mas vai orar com alegria agora. Aleluia. Vai, pode começar a orar. Intercede aí agora. Ora de forma específica. Oh, glória a Deus. Shebidaço. Que mande cova sobre a canderebastéria. Deus, eu te glorifico por essa palavra. Eu te glorifico por esse estudo bíblico. Eu te glorifico pelos meus irmãos, por essa noite. Eu te agradeço pela vida dos pastores. Eu te agradeço pela vida dos obreiros. Eu te agradeço pela vida de cada membro aqui, Senhor, neste lugar. E com alegria agora, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero fazer como Paulo, suplicar. E eu oro não só pelos que estão aqui, eu quero orar por aqueles que não estão aqui. Resgata, Senhor, traz de volta aqueles que se perderam, aqueles que saíram. Restaura a fé daqueles que estão fracos, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. E vai revestindo agora cada membro desta igreja com poder. Eu peço, assim como Paulo também orou, eu oro para que o Senhor dê espírito de sabedoria e revelação, que esta igreja possa dimensionar o grande poder da ressurreição que está disponível. Eu oro agora em nome de Jesus para que enfermidades, doenças venham desaparecer agora. Sai doença, sai enfermidade do corpo dos teus filhos, Senhor. Tira agora do corpo do teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, vai fortalecer na unidade desta igreja o amor fraternal, em nome de Jesus Cristo. Vai concedendo dons espirituais, vai manifestando vida abundante, vida gloriosa. Dá, Senhor, manifesta, Senhor, os dons espirituais. Manifesta, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Opera grandes maravilhas agora. Entra nas causas particulares, entra nessa causa que o teu filho tem orado em favor da casa dele, da salvação dos familiares, com a libertação dos entes queridos. Entra agora, Senhor, com as portas abertas, com as provisões, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que toda ação do maligno seja repreendida em nome do Senhor. Nós oramos com fé, nós oramos, ó Deus, pedindo salvação de almas. Vai trazendo o povo, vai trazendo as almas, vai trazendo os necessitados, elebaixando como naça, e vai guardando o teu povo. Guarda o teu povo das investidas do diabo, guarda o teu povo das investidas do maligno. Emacaxai, ebacaçúria, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Neste nome há poder, neste nome há poder. Ah, Deus nos capacita a orar de forma eficaz, que possamos ser uma igreja de grandes, oh meu Deus, impacto espiritual nessa cidade. E de resposta do Senhor, em nome de Jesus. Alcança os parentes que estão longe, alcança os familiares que estão longe, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe também. Em nome de Jesus, nós colocamos agora tudo diante da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus, é forte.